O Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, da lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, o Salmo de número 116 é um salmo claramente de ações de graça. Esse salmo é um salmo que nós não conhecemos a sua autoria, como alguns salmos vêm aqui dizendo para nós no começo, mas é um salmo que nós podemos historicamente entender que, junto com outros salmos, eles eram cantados. Do Salmo 113 ao 118, eles eram conhecidos como Salmo do Halel egípcio, ou seja, salmos que significavam o louvor egípcio, recordando a grande libertação que o povo teve da escravidão do Egito. E eu não sei quem se recorda do que nós comemoramos na próxima quinta-feira. Quinta-feira nós comemoramos o dia do aniversário da Cacá. Tô brincando. O dia de ação de graças também, né? Dia 25 é o dia do aniversário da Cacá, da minha esposa. Mas nós comemoramos o dia de ações de graça. É uma data que remonta a 1620, quando o povo começa a comemorar a boa colheita, 1620. No hemisfério norte, ali na região do Canadá e dos Estados Unidos, o outono se finda no final de novembro, e aí então as colheitas chegam ao fim, e eles começaram a glorificar o Senhor pela colheita, pela fartura da colheita. Então essa data foi importada por nós e nós usamos ela principalmente dentro das igrejas protestantes, para que a gente possa ter um dia para se lembrar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. E é engraçado que normalmente os dias, que são assim dias especiais, eles têm propósitos. E esse propósito é um propósito muito bom, porque a nossa cabeça muitas vezes foca nos problemas e nós estamos passando aí para o segundo ano, onde nós tivemos realmente muitos problemas para administrar, né? Quantos planos fizemos e esses planos não foram concluídos.
Quantos tiveram perdas de familiares, de parentes? A igreja muitas vezes entrou em luto por perda de irmãos queridos, ou parentes de irmãos, e a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Então, parece que esse dia ele é um dia muito proposital para que a gente possa trazer à memória todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. E nós podemos ver que esse dia então é um dia reservado para a gente destacar os motivos de gratidão que nós temos no nosso coração e apresentar diante do Senhor. É um dia para a gente esquecer as coisas ruins que aconteceram e só o fato de nós podermos comemorar esse dia, se o Senhor nos permitir até esse dia chegar, já é um dia, já é um motivo de gratidão. Então que nós possamos fazer isso com gratidão na próxima quinta-feira, comemorar esse dia na presença do Senhor. E esse salmo, ele é um salmo de ação de graça, é um salmo que o salmista, então, apesar de nós não conhecermos o seu nome, não sabermos exatamente a situação da sua escrita, e talvez isso tenha uma vantagem. Eu vou dizer que para preparar o sermão foi muito difícil, gente. Quando tem um contexto assim, a gente sabe quem escreveu, como escreveu, quando escreveu, é muito mais fácil. Mas eu escutei um pastor dizer que a grande vantagem da gente não saber qual é o contexto é que dá a impressão para nós que o Senhor escreveu essas palavras esses dias para que a gente pudesse ler. E nós cremos nisso, né? Que a palavra de Deus ela é inspirada e que ela serve para todas as épocas, mas muitas vezes elas não foram escritas para o momento que nós vivemos, ou melhor, sempre, né? Ela foi escrita para um outro momento e nós temos que fazer esse exercício de trazer para os nossos dias de hoje. E parece que quando a gente não conhece o contexto, fica até mais fácil. É como se o Senhor abrisse as bocas, ou melhor, a sua boca, e essas palavras entrassem no nosso ouvido como se fosse para o dia de hoje. E eu acredito que a grande ideia desse salmo, a grande mensagem que o salmista tem para nós, é que o Senhor ele é um socorro bem presente na tribulação e conduz todos aqueles que creem a vidas de ação de graça. O Senhor então é um socorro bem presente em meio à tribulação e conduz todos aqueles que creem a devolver as suas vidas em ação de graça ao Senhor. Quando nós olhamos já logo no comecinho, nós vemos uma declaração de amor. Está aí no capítulo, no verso 1, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas. Meus irmãos, como já disse João, o apóstolo amado, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só é possível o crente declarar que ama o Senhor porque o Senhor o amou primeiro. O Senhor entrega o Senhor Jesus, Deus entrega o Senhor Jesus, abre os nossos olhos para que a gente possa enxergá-lo. E aí, assim como João já disse, por esse mesmo motivo, nós podemos declarar que nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. E nós temos vários motivos para ser gratos a esse Deus. Mesmo diante das dificuldades, eu e você, nós chegamos até aqui, mesmo em meio a lutas. É bem verdade que o Senhor ouviu as nossas orações. É bem verdade que o Senhor agiu em favor do seu povo. E nós vemos aí na sequência, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Meus irmãos, eu consigo observar que há uma ação de Deus aqui. É como se o Senhor lá dos altos céus, Ele tivesse que abaixar, porque Ele está numa posição tão superior a nós. Então Ele abaixa, Ele inclina, Ele faz um gesto para que Ele possa nos ouvir. É uma ação ativa de Deus, mostrando a preocupação que Deus tem com cada um de nós. Mesmo você sendo quem você é, mesmo eu sendo
quem eu sou. Nós somos aqueles que muitas vezes queremos fazer o bem e não fazemos. Muitas vezes não queremos fazer o mal, mas fazemos. Esses somos nós, mas mesmo assim, o Senhor então inclina os seus ouvidos até nós. E essa oração, inclinar os seus ouvidos, no Antigo Testamento, ela era uma oração que era um verbo, era uma ação que mostrava que alguém ouvia com muita atenção. Quando alguém dizia, eu estou inclinando meus ouvidos para ti, é porque eu estou ouvindo com muita atenção. Meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, você conta uma história, você fala alguma coisa para alguém, e aí você percebe que essa pessoa está fazendo outra coisa. Ixi, as mulheres reclamam isso demais dos maridos, né? As mães dos filhos, os filhos dos pais, porque às vezes a gente fala e é como se entrasse aqui e saísse ali, porque a cabeça está em outro lugar. Não, meu irmão, com o Senhor Deus não é assim. O Senhor Deus está atento às suas orações, o Senhor está com os seus ouvidos inclinados, e por saber disso, o salmista diz, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Por ter as suas orações respondidas, ele diz ao Senhor, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Porque ele cria que não eram simplesmente palavras jogadas ao vento, mas eram palavras direcionadas a alguém que estava inclinado a ouvir, que estava pronto para ouvir. Ele continua dizendo, laços de morte me cercaram. E ele usa uma palavra até pesada, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Nós temos aqui uma situação de alguém que viveu uma experiência de quase morrer. Meus irmãos, quantas pessoas viveram essa experiência esses dias? Hoje mesmo eu conversando com um presbítero, eu estive em Santa Bárbara hoje pela manhã, e ele disse para mim, como é ruim você puxar o ar e o ar não vir. E quantas pessoas podem dar esse testemunho hoje? Mas o Senhor é aquele que inclina os seus ouvidos. Angústias do inferno, angústias do Sheol. Teve alguém que já usou essa palavra. Jonas, no capítulo 2, ele disse que angústias do inferno, angústias do Sheol estavam sobre ele, quando ele foi lançado ao mar, e as ondas começaram a bater sobre ele, e ele começou a afundar, a ponto dele começar a sentir a terra, as algas que estavam no fundo do mar, e ele diz ao Senhor, angústias do Sheol estão sobre mim. É uma situação de alguém que conseguiu enxergar a morte, sentir a morte. Eu me lembro do testemunho de um irmão, um presbítero da nossa igreja de Uberaba, que foi recuperado do câncer, e ele disse que em alguns momentos ele conseguia sentir o gosto da morte na sua boca. Momentos que ele saía da quimioterapia fraco, e ele só clamava ao Senhor, que desse um pouco mais de vida, para que ele pudesse glorificar o Senhor. Caí em tribulação e em tristeza, mas diante disso, verso 4, então diante disso, eu invoquei o nome do Senhor. Meus irmãos, diante da tribulação, diante das situações difíceis, que você se lembre disso, invoque ao nome do Senhor, porque o Senhor está atento, com os ouvidos inclinados para ouvir a tua oração. No verso seguinte, verso 5, o salmista começa a declarar quem é o Senhor. Veja as palavras do salmista: compassivo e justo é o Senhor.
No começo ele declara: eu amo o Senhor. E ele diz que ama o Senhor porque o Senhor o livrou da morte. Agora ele começa a elencar alguns dos atributos, algumas das qualidades de Deus. Ele reconhece então quem o Senhor é. E ele se lembra de quão simples ele é. Diz aí: o Senhor é justo, o Senhor é compassivo, o nosso Deus é misericordioso. É como uma criancinha que chora quando quer alguma coisa. É o salmista clamando ao Senhor, dizendo que Ele é compassivo, dizendo que Ele é justo, dizendo que Ele é misericordioso. E para sua grande alegria, o Senhor é misericordioso. Porque muitas vezes alguns clamores são feitos, algumas vozes são alçadas ao ar, mas não há resposta. Porque muitas vezes esses clamores e essas vozes são lançadas para o lugar errado, não são lançadas diante do trono do Senhor. Mas o salmista, conhecendo o Senhor, por ter essa experiência do Senhor já ter o livrado da morte, por ter essa relação íntima com o Senhor, ele reconhece que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é compassivo. Se não fosse o Senhor, tem um salmo que diz, Israel que o diga. Mas eu acho que nós podemos mudar. Se não fosse o Senhor, Alexandre que o diga. Coloca o seu nome aí. Se não fosse o Senhor, o que nós faríamos? E nós vemos aí a partir do verso 7, verso 8 e verso 9. O salmista parece que ele começa a conversar com a sua própria alma. E ele chama a atenção da sua alma para que ela volte ao sossego do Senhor, para que ela não fique apreensiva. Porque muitas vezes, meus irmãos, a situação altera o nosso humor, altera a nossa confiança. A situação que nós vivemos faz com que a gente perca a fé. E o salmista conversa com ele mesmo, e é isso que nós precisamos fazer muitas vezes. É conversar conosco mesmo, é pastorear a nossa própria alma e dizer para a nossa alma: volte para o Senhor, volte para o sossego do Senhor. Não olhe para a agitação do mar, mas olhe para a tranquilidade que vem do Senhor. No verso 8, ele diz: livraste da morte a minha alma. O salmista cria que ele não havia sido livrado somente da morte física, diante dessa situação que ele passou, que nós não sabemos qual é, mas ele cria em um Deus que tinha o livrado da morte eterna, porque ele usa a expressão que foi livrado a sua própria alma. É uma declaração de fé, de um relacionamento estreito com o Senhor, uma certeza daquilo que Deus já fizera com ele. E ele diz ainda: já livraste os meus olhos das lágrimas. Meus irmãos, eu me lembro uma vez que a Belinha, muito pequenininha, machucou, não lembro como, e ela estava ali tentando segurar para não chorar, até que as lágrimas começam a escorrer, e ela diz assim: mamãe, eu não consegui segurar os pingos. E quantas vezes nós não conseguimos segurar os pingos, por mais que a gente tente, porque as situações são angustiantes, são maiores do que as nossas forças. Mas o salmista olha para trás e se recorda de que o Senhor já havia enxugado dos seus olhos as lágrimas. E se ele fez isso uma vez, ele consegue fazer duas, ele consegue fazer três, ele consegue quantas vezes for necessário. E ele diz ainda: da queda os meus pés. Quantas situações nos fazem tropeçar, quantas situações fazem com que a gente desvie do caminho.
E meus irmãos, o tropeço muitas vezes é dolorido, mas às vezes é a única forma de Deus colocar os nossos rostos, no chão, para que a gente possa clamar, para que a gente possa orar. A Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, que vigie para que não caia. E muitas vezes nós estamos muito mais em pé que a gente deveria estar. E a forma que Deus tem de fazer com que o seu joelho e o meu se dobre diante dele é permitindo que os seus pés vacilem, permitindo que você tropece. Mas até mesmo da queda, o Senhor pode nos livrar. E o salmista tinha confiança disso. E por causa de todas essas coisas, ele afirma: andarei na presença do Senhor. Meus irmãos, ele afirma: andarei na presença do Senhor. Não há lugar melhor que nós possamos estar do que a presença do Senhor. Quantas vezes nós nos desviamos, nós buscamos estar na presença de tantas coisas, de tantas pessoas, mas nós nos esquecemos de estar na presença do Deus dos deuses, do Deus que promove todos os livramentos. Eu não sei se você se recorda, mas uma vez Pedro disse assim para o Senhor Jesus: para onde iremos, se só tu tens as palavras de salvação? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Meus irmãos, não há outro lugar para estar, não há outro caminho para seguir, senão a presença do Senhor. Busque estar na presença do Senhor. Priorize estar na presença do Senhor, porque não há para onde ir, porque só Cristo tem as palavras de salvação. Eu cria, verso 10, ainda que disse, estive sobremodo aflito. O salmista afirma aqui a sua limitação, afirma que mesmo diante das suas aflições, mesmo diante daquilo que estava acontecendo, ainda tinha um pouquinho de fé. Ele cria. E nós vemos isso que no verso em sequência, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, que essa tribulação que ele passou, onde ele quase teve uma experiência de morte, onde ele viu o Senhor o livrando com mão bondosa, ele cria, apesar de dizer ao Senhor na perturbação dele. Ele ficou perturbado. E é muitas vezes natural que a situação nos deixe perturbado. E ele diz assim: todo homem é mentiroso. Provavelmente ele se recorda do momento da tribulação, ele se recorda de quando ele quase perde a sua vida. Talvez homens que ele confiasse que pudesse o livrar, não livraram. Talvez homens que ele pudesse confiar, que eram de confiança, foram quem o colocou na situação de morte. Nós não conseguimos ver, mas nós podemos entender que o Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Apesar de haver mentira nos homens, nós temos para onde correr, nós temos para onde descansar a nossa alma, nós temos aonde buscar aconchego, nós temos, assim como uma ave nesse período de chuva, ela levanta suas asas para o filhote entrar ali debaixo e ela fecha para se aquecer, nós temos a presença do Senhor para buscar. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e nós
nos altares do Senhor encontramos morada. E nós vemos que agora, a partir do verso 12, o salmista, ele começa a dizer o que ele vai fazer. Diante de todas essas coisas que ele declara que o Senhor fez, que ele declara que o Senhor é, ele declara que ele vai devolver a vida dele ao Senhor em ação de graça. Meus irmãos, para mim foi um grande desafio estudar esse texto. Sabe por quê? Porque tem 2 versículos aqui que são fantásticos. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Esse é um deles. Depois nós vamos falar do outro, vai chegar lá. E eu comecei a pesquisar sobre esse versículo, o que os comentaristas falavam sobre isso. Mas talvez aqui nós temos o ponto principal desse salmo. Aqui nós temos o ponto alto desse salmo. E aí eu faço a pergunta para vocês. Quando nós gostamos de alguém, quando nós amamos alguém, nós queremos oferecer para esse alguém algo especial. Pode ser um presente comprado. Cacá vai fazer poucos anos aí no dia 25. E eu já percebi que lá em casa o presente que faz sucesso não é presente comprado. Aliás, tem muito tempo que nós não trocamos presente, gente. A gente é assim, a gente é feliz assim. Não faz falta para a gente. Então não adianta eu oferecer alguma coisa, por mais que me custe dinheiro, que aquela pessoa então não vai dar valor. Nós precisamos conhecer a quem é o destino do nosso presente, para que a gente possa oferecer um presente de valor. Agora eu faço a pergunta para vocês: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode oferecer para o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por você? Gente, de quem são todas as coisas? Como você pode dar alguma coisa que não é sua? Nós entendemos que tudo aquilo que temos vem das mãos bondosas do Senhor. Ou então, como oferecer algo de valor para alguém que já tem tudo? Você acha que é possível? Você acha que você é tão criativo a ponto de oferecer algo para o Senhor que Ele já não tenha? Talvez o máximo que nós poderíamos fazer é tentar devolver ao Senhor um pouquinho daquilo que já é dele. Nós não podemos fazer nada além disso. O que você tem não é seu, e você não dá para ninguém aquilo que não é seu. O Senhor Jesus, que é o autor e consumador de todas as coisas, possui todas as coisas. Como você pode oferecer algo que agregue valor para Ele? Talvez o melhor a perguntar seria: o que eu posso devolver para o Senhor que já tem tudo? E aí o salmista começa a tentar apresentar aquilo que ele vai fazer. E no verso 13 ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação. Existia um costume naquela época, que era nas festas, e esse salmo ele era cantado nas festas, principalmente na festa da Páscoa. Existia um costume que era você pegar um cálice, seja ele de vinho ou de alguma outra substância, e derramar ele nas ofertas feitas ao Senhor. Gente, eu fiquei pensando nisso, eu já vi isso acontecer. Você já viu alguém que vai tomar uma pinguinha assim, e joga um pouco no chão e fala que é para o santo? Essa heresia moderna agora, ela surgiu desse costume bíblico. Então tomar o cálice da salvação era esse ato, diante das ofertas que se faziam ao Senhor nas festas,
litúrgicas do povo de Israel, derramaram um pouquinho do vinho sobre essas ofertas. E ele fala que agora ele vai tomar esse cálice que era derramado ali sobre as ofertas, ele toma, dizendo que ele vai fazer uso de tudo aquilo que Deus tem feito para com aqueles que oferecem um sacrifício. É uma ideia, então, um símbolo do livramento que o Senhor tinha dado ao povo do Egito, ao povo de Deus sobre a prisão do Egito. E ele agora, sendo também liberto de uma situação que nós não sabemos qual é, ele quer oferecer ao Senhor um sacrifício. E ele oferece o cálice da salvação. É como dizer que ele vai proferir bênçãos em suas bocas, ele vai proferir louvores, agradecimentos, e assim ele está bebendo o cálice da salvação. Aquele cálice que tinha sido enchido por Deus pela graça salvadora. E aí nós temos aqui no verso 14, no verso 18 e no verso 19, a mesma ideia. No verso 14 diz assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. No verso 18, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Esses 3 versos reforçam a ideia de cumprir os votos já feitos ao Senhor. E nós já vimos um pouco desses votos. No verso primeiro voto que ele faz é um compromisso de amar o Senhor, amo ao Senhor. O segundo voto que ele faz está no verso 9, andarei na presença do Senhor. E o terceiro voto que ele faz é justamente esse voto de estar na presença do Senhor, oferecendo a Ele sacrifícios de louvor. O salmista então não faz como muitos fazem ao receber uma bênção do Senhor, ao receber um livramento do Senhor, no momento da angústia, leva suas vozes ao Senhor, mas quando passa a tempestade, chega a bonança, se esquece, segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Não, o salmista volta ao Senhor, oferece a Ele votos, oferece a Ele compromissos, sacrifícios de louvor por tudo aquilo que Ele tem feito. É o compromisso diário que nós devemos fazer. Não é possível dar nada ao Senhor, porque não falta nada ao Senhor, mas é possível devolver as nossas vidas em gratidão a tudo aquilo que Ele tem feito. Meus irmãos, talvez uma das marcas mais fortes que o cristão deve ter é a gratidão, porque ainda que os seus olhos não sejam enxugados das lágrimas nesse momento, vão existir situações que nós vamos ter que enxergar com os olhos da fé, o momento que Deus enxugará de nós todas as lágrimas, o momento que Deus nos resgatar, nos chamar de volta, e nós viveremos com Ele eternamente, onde todas essas situações que podem tentar tirar as nossas vidas vão ficar para trás. E nesse momento, o Senhor enxugará de nós todas as lágrimas. E o salmista tem um compromisso com esse Deus que já havia lhe enxugado as lágrimas. O que não quer dizer que ele estava livre de sofrimento, mas ele cria naquela salvação que viria. Ele cria na salvação que ele já tinha recebido do Senhor. E agora nós chegamos em um dos versos que é muito usado quando nós perdemos alguém. E esse verso diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Precioso é para o Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, o que é algo precioso? Algo precioso é algo de muito valor, é algo que nós não tratamos de qualquer forma, que nós não usamos em qualquer momento, que nós guardamos de forma especial. Algo que é precioso para o Senhor é algo que Ele não lança mão muitas vezes.
Nós poderíamos entender um pouco melhor se nós mudássemos aqui para preciosa é aos olhos do Senhor a vida dos seus santos. Vocês conseguem entender isso? Se esse precioso for usado em algo para dizer que Deus se alegra, nós já estávamos todos mortos. Rapidamente Deus nos levaria. Mas o que esse texto quer dizer é que é tão precioso a ponto de que Deus não vai deixar, por qualquer motivo, ou por motivos fúteis, a morte te levar, porque é Ele que zela pela sua vida todos os dias. Meus irmãos, quantas situações nós somos libertos, livrados todos os dias e nós não podemos contar. De vez em quando a gente assiste uns filmes, umas animações, né, que a pessoa vai andando tranquila e coisas caindo do lado dela e ela não está vendo, e aquela situação assim que parece que a sorte está contando a favor dela. Eu fico imaginando se Deus pudesse escrever num papel, mandar para a gente uma carta, um WhatsApp, dizer quantas vezes Ele já nos livrou. Sabe por que isso, meu irmão? Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, e por ser preciosa, todas as coisas podem acontecer do seu lado. Pode estar uma bagunça, o vírus pode estar incontrolável, os tiros podem estar sendo dados ao seu lado, mas nada vai mudar o tempo do Senhor para nós. O crente não teme a morte porque o crente entende que a sua vida não está depositada nas esperanças desse mundo. A sua segurança não está em você ter um bom plano de saúde, um bom plano de previdência privada, mas a sua segurança está em um Deus que tem na sua vida uma preciosidade. Preciosa então é a morte dos seus santos. Deus tem controle sobre as nossas vidas, e Ele exerce toda a autoridade sobre cada uma das circunstâncias que nós vivemos. Situações novas eu e você estamos vivendo em 2020 e em 2021, mas todas situações que o Senhor já conhecia de antemão, e simplesmente estamos dia a dia caminhando e sendo apresentados àquilo que o Senhor já planejou para cada um de nós. Preciosa é então as nossas vidas aos olhos do Senhor. Nós temos